iniciamos um pouquinho mais tarde, mas que Deus abençoe abundantemente, ricamente a vida de vocês e que vocês possam sentir a paz de Deus abundando ricamente em vosso coração, em vossa mente, na luz que o Evangelho traz, a nossa esperança, a nossa vida. Seja bem-vindo, Rafael MR. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando agora. Queremos pedir a você que compartilhe esta live e que nós possamos alcançar mais pessoas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua condição, o que você tem feito, mas uma coisa eu sei, que no Evangelho de Jesus Cristo nós podemos encontrar paz, encontrar consolo, encontrar proteção e viver da sua palavra. Eu quero iniciar esta live orando com você e quero também falar hoje sobre uma das palavras mais lindas de Jesus e trazer esse espírito cristão que habita em nosso coração. Eu quero iniciar orando e pedindo a paz de Deus sobre vós, e depois começamos, seja bem-vindo, Elias, fazer um momento de cantar um hino, um momento de louvor, e aí para a mensagem. Hoje nós vamos para fazer a leitura bíblica, mas eu não preparei aqui com a entonação que eu quero dar, nem as passagens, então amanhã, sem falta, nós começaremos com isso com certeza, tá bem? Eu sei que há vários dias eu tenho prometido isso, mas amanhã, sem falta, a gente faz isso, certo? Então vamos lá, vamos ver se o Elias, ele conhece esta canção, certo? Ela é meio comprida, então eu vou cantar as duas primeiras estrofes e a quinta, que é a última, certo? Diz assim, Vinde
Amém. Jesus falou e seu exemplo nos deixou para podermos nos guiar e em seus passos caminhar. Vinde a mim, falou Jesus, mostrando a senda que conduz o primeiro coração pelas veredas do perdão. Sexta, botou-nos domínios e poder, glória eterna vamos ter, sempre ouvindo ao teu fim, ao seu chamado vinde a mim. Certo? Mas essa tá muito fácil, Elias. É muito fácil. Pô, tem uma dica aí, se tu prestar atenção, tem uma dica que é muito fácil, tá? Vinde a mim. Tô. Vinde a mim. Mãe, me dá, pode, depois eu tiro, me dá assim. Não. Porque Peraí, tô te sabe? isso aqui, ela roça. Claro. Então vamos orar. Tá frio aqui hoje, gente. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por alcançarmos, sermos alcançados pelo Teu Evangelho. Pai querido, perdoe nossos erros, nossos pecados e nos derrame sobre nós perdão da sua graça, do seu amor, do seu perdão. Nos dê sabedoria, conceda-nos mansidão e paz de espírito. Senhor, abençoe todos aqueles que estão aqui para que possam ter refrigério em suas almas e serenidade nas suas vidas. Pai querido, novamente pedimos perdão, que abençoe as nossas vidas e perdoe nossos pecados. Usa-me nesse momento como um canal de bênção para proclamar a tua boa nova e assim expandir o teu evangelho. Nisso oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
eu quero iniciar. E diz pro... Ele perguntou se estava frio, diz que aqui tá 15 graus. Aqui também frio. Embora... Pessoal, frio é psicológico, ó. Olha aqui, ó. Manguinha de camisa aqui, ó. É só eles que estão com frio. Tá frio sim. Embora eu... Você não é psicológico. Não é nada. Embora eu acredite que já teve mais frio aqui no sul, Obrigado, André. eu acredito que tá frio, certo? Eu peço que você abra comigo a palavra de Deus. Quem? André. Obrigado, André. Eu peço que você abra comigo Boa noite, Ivan. palavra de Deus lá no capítulo 1 de Jó, a partir do verso 7 até o verso 11, certo? Esse não vai ser o texto da minha mensagem, mas eu quero trazer uma primeira reflexão em cima desse texto hoje, ok? Mas diz assim, eu vou ler a partir do verso 6, na verdade. Diz assim a palavra do Eterno. E num dia em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, foi também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás, consideraste tu, preste atenção, consideraste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Preste atenção nesta descrição que vai ser importante posteriormente. Diz assim, ó, vou ler novamente. Não há na terra ninguém na terra semelhante a ele. Primeira afirmativa, homem íntegro e reto. Segunda afirmativa, temente a Deus. Terceira afirmativa, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Verso 10. Porventura não o cercaste de Sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Vou ler até o verso 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Esse texto é um texto utilizado nas igrejas
para falar de duas coisas principais. Primeiro, da lealdade dos homens para com Deus. E segundo, da tentação que já coloca não somente aos homens em desobedecer o poder, em desobedecer a ordenação divina, mas também na tentação que Satanás coloca em Deus para que Deus desacredite da fidelidade dos seus filhos. E a observação, a ponderação que eu gostaria de fazer é a seguinte, que muitas vezes homens maus vão oferecer a nós coisas boas para que nós nos dobremos diante dos ídolos, né? Veja o que o rei Nabucodonosor oferecia para aqueles que adorassem a estátua de ouro, né? Veja o que os grandes impérios ofereceram para quem se dobrasse diante de seus deuses. Mas Deus sabia que existia um povo, e aqui representado por Jó, que era alguém totalmente fidedigno ao Evangelho, alguém que compreendeu a sua miserabilidade humana e poderio e a realeza de Deus, e se dobrou não diante dos ídolos, mas diante do único Deus santo e verdadeiro. E Deus chama esses homens numa galeria lá em Hebreus 11 de heróis da fé. Inclusive, se eu não me engano, Jó está citado lá na galeria dos heróis da fé. O que eu quero então, desta forma, com esta primeira reflexão, estimular você, que você possa compreender que muitas vezes Deus pedirá a nós para que nós iremos na contramão do mundo. Enquanto tendência uma, a nossa de ir para um lado, a nossa responsabilidade é irmos para o lado oposto ao lado que o mundo e a tendência está indicando. Isto quer dizer que nós somos discípulos, não do poderio mundano, mas do único e absoluto poder, que é o poder de Deus o Pai, certo? E aí eu quero agora passar ao Novo Testamento, no texto de vamos esperar que o texto de Mateus. Mateus,
N4, nós somos do Rio Grande do Sul. Boa noite, Mariane. É que eu não sei o texto. Mas quando Jesus, ele está diante de Pilatos e ele diz, e Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei, e ele diz que eu para isto nasci. Obrigada, Aline. Isto quer dizer que Jesus, ele também ia na contramão do mundo. E que Jesus também apresenta, né, não estava preocupado com as coisas do mundo, mas ele estava preocupado única e exclusivamente em fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus em um mundo que não quer obedecê-lo. É de fato um feito e é de fato uma provação. Quando Paulo, que perseguia os cristãos, vai a Damasco e no caminho a Damasco ele tem uma visão, ele tem um encontro, uma teofania ali com aquele homem que era senhor daqueles a quem Paulo os perseguia. Paulo então tem uma mudança de cosmovisão da sua vida e ele então começa a adorar ao Cristo. Veja, e Paulo teve uma transformação tão grande. Por quê? Porque mesmo sendo judeu, sendo fariseu, sendo líder dos fariseus na época de Jesus, mesmo assim, isto tudo não impediu Paulo de perseguir cristãos e de maltratar pessoas. Veja, Paulo já ele não tinha citado o Evangelho, mas ele já conhecia Deus. E mesmo assim, olha o que Paulo fez. Mas quando Paulo, então, tem um encontro com o Senhor ressuscitado, ele então tem aquilo que nós chamamos na teologia de uma metanoia, né? Ou seja, uma mudança de rota, que é basicamente a conversão, né? Só que aí ele muda não somente o seu jeito agressivo para um jeito manso, mas ele começa a propagar o nome daquele que outrora ele perseguia pessoas por causa desse nome, né? Então, Paulo é um exemplo de alguém que realmente foi convertido ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, no mundo onde o evangelho
está indo na contramão daquilo que o mundo apresenta. Obrigado, Rafael. Nós somos chamados a viver conforme o Senhor nos chama. E de fato isto é muito, muito, muito difícil. E deixa eu dizer mais uma coisa. Quando nós vemos ali Jó, e agora eu quero voltar lá para o livro de Jó, em Jó 1. Jó, então, ele perde tudo o que ele tem e ele diz. E aí, o que Satã, muitos, só fazer um disclaimer aqui, muitos podem achar que Deus é muito cruel, né? Principalmente os ateus, porque baseado no texto de João, que é o texto que nós estamos lendo, muitas pessoas acham que Jó foi só uma marionete ali na mão de Satanás e com o aval de Deus. Mas não, olha o que diz o texto que Deus, lá no final do livro de Jó, quando Jó, então, cobra, mas, digamos assim, entre aspas, coloca Deus contra a parede e começa a perguntar para Deus por que ele está permitindo que tudo aquilo acontecesse com ele. Jó, então, né, Deus tem uma resposta muito inesperada. Você se lembra qual é a resposta de Deus? Quando Jó começa a se queixar, Deus responde a Jó com uma outra pergunta. Jó pergunta por que ele está permitindo isso, que aconteça isso com ele, e Deus responde com uma outra pergunta, que é: por acaso tu é maior que eu, ou por acaso você... Vamos ler rapidamente. Obrigado, periquitos. Deus faz várias perguntas a Jó, mas deixa eu ler aqui com vocês. Aqui, ó. Respondeu mais o Senhor a Jó: porventura eu contender contra Todo-Poderoso a ensinar? Eis que só viu que te responderia eu, a minha mão ponho na tua boca. Mas tem ainda um capítulo anterior, diz assim, ó: sabes tu o quanto tempo que as cabras montes têm filhos, ou observastes as cervas quando dão cria? Contarás os meses que as cumprem, ou sabe o tempo do seu parto, que se encurvam, quando se encurvam, produzem filhotes e lançam de si as suas dores. Quem despediu livre o jumento montes,
e quem soltou as candeias do jumento bravo, ao qual veio ermo por casa e a terra salgada por suas moradas. Obrigado, E Fábio. aí Deus começa a fazer várias perguntas, né? Como, por exemplo, assim, já tu tá me colocando contra a parede, mas por acaso tu tava lá quando eu criei Adão, e agora tu quer vir me dar lição de moral, né? Mais ou menos Deus diz assim, tu nasceu muito antes de mim, agora tu quer me ensinar como liderar o jogo. Obrigado, Né? Elias. Obrigado, E Leandro. aí nós, enquanto pessoas, podemos até pensar que Deus está com essas respostas. Nós, na nossa mente, estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Nós, na nossa mente limitada, nós até podemos achar que Deus, depois de tudo que permitiu que eu passasse, nós temos a tendência de ponderar que Deus está sendo prepotente aqui. Boa noite, Jampa. Obrigado pelo presente. Porque permitiu que Jó passasse tudo o que passou e agora tá ficando ofendido porque Jó reclamou, né? Nós podemos pensar isso. Mas não, o que Deus está dizendo para Jó é que tudo existe um propósito. E todas as coisas estão debaixo do controle das suas mãos. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, no céu, na terra e no inferno. Né? E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas para nós entender o que Deus ele quer dizer a Jó e o que ele entende, e deixa eu fazer um disclaimer aqui. Quando nós vemos essa conversa de Jó com Deus e vemos a conversa de Jesus com os dois ladrões da cruz, nós vemos algumas semelhanças. Vocês se lembram do que um dos ladrões se pergunta a Jesus quando eles estão na cruz? Eles se perguntam tipo assim, o que você fez para que você estivesse aqui? Ah, Deus te abandonou. E aí Jesus poderia ter dito assim, de fato Deus me abandonou. Mas não, Jesus que diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele fala 3 palavras na cruz. Parabéns, Michele. Eu tô pegando passagens aqui muito... Obrigado a... uma pulando a outra, mas acompanhe o raciocínio. Pegue comigo João capítulo... Cadê? Que João... Boa noite, João Paulo. João capítulo 19,
Deixa eu só pegar aqui que eu não achei o texto. Cadê? Eu não sei se eu vou achar o texto aqui que diz. Aqui, ó. Não. Cadê? Eu quero achar a conversa dele e dos fariseus. E levando suas costas, crucificaram o rei dos judeus. Tendo, pois, os soldados crucificaram Jesus, eu não vou achar aqui, mas a conversa foi essa, né? Porque tu não te rebelas, olha, tu fez a vida toda coisas boas e olha onde tu parou, Deus te abandonou. E Jesus termina, né, com aquelas 3 frases muito emblemáticas, né, no texto de... Aqui, Diz sim. que é João 8. Não pode ser. Não, é João 8. João 8 está iniciando o Evangelho. Mas olha o que qual foi as 3 frases que disseram. Então já não fala, não é com os fariseus, é com os amigos, não é? O quê? Com quem? Não, mãe, eu tô falando quando Jesus está conversando com os 2 ladrões. Não, mas antes tu falou que... É isso que tu está procurando quando Jesus está falando com os ladrões? Mas olha o que Jesus ele disse, verso 5 de João 19. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Mas antes disso, Deus em Cristo diz 3 palavras, né? 3 frases. Primeira frase: mulher, eis aí o teu filho, falando para Maria a respeito de João. Depois ele diz: tenho sede, né? E a última frase que Jesus disse na cruz é: está consumado, né? Tetelestai, está pago, né? Fazendo uma clara ilusão aí de um sacrifício que era pagamento de uma dívida. Mas o que eu quis dizer com isso? Que em nenhum momento Jesus chega e faz como Jó. Por que, Senhor? Aliás, se a gente voltar alguns versos antes, quando Jesus ele está lá, deixa eu pegar. Obrigado, Diogo. Quando Jesus ele oferece, então, em João 17, a sua oração intercessória no campo das oliveiras, né? E diz assim o texto, né? Quando ele diz lá, ó, Boa noite, Tramo.
Cadê? Aqui. Lá quando, antes de ser traído, e ele pede os discípulos orarem, guardarem, né? Jesus, ele fala algo e ele pede ao Pai que passe dele o cálice, porém não seja a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, parece que existe ali uma similaridade com o que Jó fez. É uma similaridade, não é exatamente a mesma coisa, porque Jó reclamou do sofrimento e, entre aspas, Jesus também reclamou. A diferença é que Jó reclamou e Deus se arrependeu, porque Jó não se arrepende depois que Deus chama atenção. Já Jesus não. Jesus fala, e nem é uma reclamação de fato. Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Porém, e aí já em seguida, na mesma frase, Pai, ele diz, mas não faça-se a minha vontade, porém a tua. Ou seja, Jó reclama, Jesus, entre aspas, reclama, porém Jesus em seguida, né, não chega a ser um ato de reclamação e Jesus já entrega nas nossas pais, já não. Mas, e aí eu quero me encerrando por final, é que tanto Jó quanto Jesus, eles são, né, homens, embora Jesus fosse o Filho encarnado, ele é homem, e eles provam as dificuldades da carne, mas o sofrimento de ambos, em graus diferentes, colocam-os diante de Deus e não em oposição a Deus, como diferente de muitos ímpios que dizem que, né, que Apocalipse 20, Apocalipse vai dizer que quando houver os últimos dias, os ímpios, quando tiverem se intensificando mais ainda a chegada do fim e os selos estivessem sendo abertos e a cada nova paga, cada novo selo, em vez de os ímpios se arrependerem e voltar-se para Deus, não. Eles Obrigado, Católico. farão ao contrário. Quanto mais se perrengue, mais eles passarem, mais eles rebelarão-se contra Deus. Então, o alerta de Jó é que Obrigado, Luana. nós precisamos reconhecer nossa pequenez, mas nós, né, mesmo passando por provações, nós temos que encontrar em Deus um refrigério, uma paz, uma brandura, encontrar
sentimento de Obrigado, Julinha. salvação em que mãe saiu Saiu. Ele foi correr. nesse tá bem. Então, o que eu quero dizer é isso, mas só para nós arrematarmos, eu peço que você abra novamente comigo lá no livro de Jó. Aqui. Jó 1. Obrigado, Biel. Agora eu peço que você abra comigo Jó, ainda agora no capítulo 2, Jó 2, Obrigado, Sam. ali no verso 3. Novamente a pergunta: disse o Senhor a Satanás: consideraste meu servo Jó? E a mesma descrição. Obrigado, Porque Lu. ninguém há na terra semelhante a ele em homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua integridade. Havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Ou seja, e aqui é algo que eu me lembrei também, semelhante aos dias de Noé, que Noé era o único homem fiel dessa geração, também aconteceu na época de Jó. Todavia, agora eu não sei porque nesse período, né, além da aliança que Deus fez após o dilúvio, eu não sei se tinha alguém mais ainda alguém justo além de Jó na terra. Então, porque Deus não destruiu a terra naquele momento além do dilúvio, isso eu não me lembro. Mas o que me importa é o seguinte, Era que só Ló. não. Qual é a família dele? Sim, foi a mulher de Ló que virou estátua de sal. Tá, mas O peraí, dilúvio. Você tá falando do dilúvio, né? do dilúvio, mas Não não é. é da época do dilúvio. Ló? Sim. Não, mãe, como não? Quem era o sobrinho? Como? Ah, não. Não, eu tô misturando o dilúvio Tu tá com misturando? Sodoma e Gomorra. É. Desculpe, irmão. Falha aqui na caixola. E aí o que eu quero dizer é, nós vemos nas duas histórias, aliás, nas três histórias, tanto Noé, quanto Jó, quanto Jesus, guardada as devidas proporções, eles deram toda a glória a Deus. E mesmo que eles pecaram, agora falando de Jó e de Noé, porque Jesus não pecou, mesmo que eles pecaram, eles deram glórias a Deus. E isso é importante nós entendermos, certo? E eu vou concluir essa mensagem amanhã. Mas o que eu quero dizer
Eu não tô entendendo. Perdão, é o nome que tá aqui, tá, irmãos? Então que se foda. É o nome que tá aqui, eu só tô mencionando pra mim saber. Irmão, como assim capes de ler? Quê? Se você puder me dizer aí. Mas o que eu quero dizer é que esta mensagem de Jó e de Noé consumada em Cristo nos mostra que quando existe quando um homem existe para louvar a Deus e para consagrar-se à unção divina, Deus também usa da sua misericordiosa graça, da sua benevolência para abençoar este indivíduo e também, se for coerente, a toda uma geração, porque Deus é longânimo e Ele abençoa Ele honra aqueles que o honram, o servem e o temem. Isto é importante. E aí, para arrematar, é dizer que existe uma salvação de todo o sofrimento que é a escatologia geral, né? Nós temos dois finais do sofrimento: a escatologia geral, a consumação de todas as coisas, quando Deus vai findar o sofrimento no mundo, e a escatologia individual, que é quando a pessoa no ápice dessa vida deixa seu corpo e aí vai morar junto de Deus, e com isso, né, aí se cumpre a profecia também de Apocalipse 21, 9, se eu não me engano, que é que ali não haverá mais lua nem sol. Boa noite, Nath. Né? Se eu não me engano é 21, 7 ou 21 10, que 21, 9 é dos perdidos, né? Mas esta é a resposta de Deus ao sofrimento. E aí, né, eu quero ver se eu começo. A gente falou agora de um aspecto, como vou dizer, eu estou procurando ter cuidado aqui com as palavras, mas hoje nós falamos do sofrimento analisando uma porção seleta das Escrituras. Todavia, desejo em breve tratar a respeito do conceito do sofrimento, analisando uma visão macro das Escrituras, analisando ponto a ponto dessa visão macro, certo? Que a visão micro é mais detalhada, já a visão macro é mais uma visão geral, certo? E analisar isso com vocês. Mais sobre Jó
E sobre Jesus, nós hoje vimos uma clara distinção de como o homem correspondeu ao sofrimento e como Deus, na forma de homem, correspondeu ao sofrimento. E daí nós concluímos que muitas vezes, mesmo quando nós queremos ser espirituais, cristãos, firmados na palavra, no trato e na fé, mesmo assim nós decaímos muitas vezes na dúvida para com Deus, né? Uma das perguntas mais célebres do mundo: você não precisa ser estudante de teologia, você não precisa saber da doutrina da Teodiceia, você não precisa ter lido muitos livros, você até pode ser analfabeto, mas uma pergunta sempre vai existir no coração do homem: se Deus é tão bom, e se Ele é soberano, então por que existe tanto mal no mundo? Eu, até pouco tempo, eu não sabia que existia um nome disso na teologia, que é Teodiceia. Mas eu já conhecia o conceito, porque o conceito vem do coração do homem. Então, esse problema da Teodiceia é um problema que atinge todas as pessoas em todas as escalas sociais e em todos os níveis de aprendizado, níveis teológicos, não teológicos, religiosos, enfim. Se Deus existe, se Ele é bom, então por que existe tanto mal no mundo? Eu até tenho uma dia que eu já deixo essa mensagem em nome de Jesus, que isso também, mas eu até tenho uma pergunta que eu queria deixar aqui na mesa para nós ponderarmos uma outra live. É o seguinte: tratando de um ponto de deficiência do sofrimento humano, de uma pessoa que sofre, tá? É um cálculo exato e natural ponderar que uma pessoa que tem uma deficiência e é ateia, é natural pensar que ela é ateia em decorrência dessa deficiência ou não. O ateísmo não tem nada a ver com isso. É algo que eu, como futuro teólogo, eu gosto de pesquisar, ou nem precisa ser alguém deficiente, apenas uma pessoa que tem dificuldade, né? É normal fazer esse cálculo ou não. Eu vi um vídeo sobre isso e depois eu fiquei ponderando sobre isso. Então me diz aí. Tá tramitando essa live. Tava indo tão bem, agora tá tramitando. Não disse que tu fez, você disse que tá tramitando. Agora acho que melhorou. Melhorou. Elias, tu tá aqui ainda?
Me diz aí, tu acha que é um cálculo exato? A palavra cálculo aqui eu uso como sinônimo para ponderação ou pensar. Tu acha que é um cálculo exato aí pensar sobre essas Como assim? duas coisas? Faz a pergunta mais clara. Uma pessoa que tem uma deficiência, é natural pensar que ela tem uma predileção ao ateísmo por causa da condição dela, ou se ela for ateia, estatisticamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual a opinião de vocês? Ou repito, Posso dar a minha? nem precisa ser uma pessoa deficiente, apenas uma pessoa que sofra de alguma forma. Pode. Bom, tu primeiro botou uma como um deficiente. Eu acredito, olha, eu conheço muitos deficientes. Muitos mesmo, né? Desde pequenininho, tu sempre frequentou esses lugares onde fazia fisioterapia e coisa, então isso nos aproxima. Eu nunca vi um deficiente ateu que não acreditasse em Deus. Nunca. Agora, já... Agora, eu vi muitas pessoas bem saudáveis, sem problema nenhum de saúde, que são ateias. Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. E nem com sofrimento, tipo, tu quer dizer depressão, essas coisas assim, também acho que não tem a ver. Minha opinião, né, gente? Qual a tua opinião? Mas você tem alguma coisa para acrescentar, Elias, além do que ela falou? Não só o Elias, né? Todos. Sim, é que eu tô falando Elias porque geralmente é o Elias que responde. Mas todos são bem-vindos a responder. Com certeza. Inclusive, se alguém quiser sentar na janelinha para nós conversar, bem-vindo. Gente, vocês têm alguma observação sobre o assunto? Todos vocês. Duda Rosa, a tua de Paula. O Gente, pessoal tá com frio hoje, eu acho. Hoje eu falei que eu é um assunto muito complicado de ser lido. Eu vou fazer eu quero fazer um teste aqui com vocês hoje. Eu disse que eu ia retomar a narração das escrituras hoje. Sim. Thiago? Não, peraí. Feio não responder, né? Questão saudável, por que, meu amigo? Algum problema? Não bloqueei. Algum problema? Vamos lá, hoje eu tô com paciência. Algum problema, gente?
Acho que é um bom nome, né? Ou querem fazer uma baixa assinada aí pra mudar o nome? Eita! Obrigado, Elias. A paz do Senhor. Pela manhã tem que verificar ali. O que é? Ah, Tô quase sem bateria. não vai ver. Aí já tá pronto. Acho que agora deu. Thiago. Qual a Minha sua religião? religião, sou protestante, né? Cristão protestante reformado, certo? Você acha que estamos no princípio das dores? Sim, princípio, não, a gente tem que diferenciar duas coisas. Princípios das dores como algo institucional e princípio das dores de fato. Por que eu digo isso? Porque Institucional? Não, institucionalizado está desde que Jesus falou que estamos. Então, quando Jesus falou lá em Mateus 24, ali nesse princípio das dores. Isso já faz 2.000 anos. Mas também tem algo agora. Acredito que de fato nós estamos cada dia mais nesse princípio. E digo mais, tá? Eu não gosto de Sensacionalismo. lismo. Sim. Não, isso eu não quero ser. Não, eu disse não gosto. Ah, tá. Eu não gosto de sensacionalismo. Sem sensacionalismo. Isso. Não gosto disso, mas assim, eu acredito que exista, que nós de fato estamos nesse princípio das dores e que de fato já existe algo para este momento da história, mas eu também tô confuso. Mas até se vocês quiserem eu posso falar. Mostra aí o carreteiro. Não. Thiago, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Bom, eu já fui pré, hoje eu sou pós. Eu até já fiz um vídeo aqui, né, tem uma parte do curso de Teologia 2, que é o curso das escrituras aqui do canal, que é o módulo de escatologia, que a gente até tem que retomar ele, que eu queria falar, já é para ter terminado, e nele eu já falei sobre isso, mas acredito, né,
embora eu quero acreditar que Jesus venha antes, eu não acho, não vou dizer nenhuma, mas eu acho muito pouca base bíblica teológica para defender uma vinda de Cristo em duas etapas, né? Tanto pelo ponto de vista bíblico, né, escriturístico, quanto pelo ponto de vista teológico histórico. Né? Se a gente pegar a história da igreja, só de uns 4 séculos para cá que a igreja começou a acreditar que Jesus voltava antes da grande tribulação. Então, né? Mas se você for lá no meu vídeo, eu explico melhor sobre isso. Embora eu olhe porque ele volte antes, eu não vejo muita base, não. Alguém tem alguma outra pergunta? Eu gosto quando vocês mandam perguntas assim. Olha só. Tá quente. Só. Tá bom, pode queimar. Muito bom. Hoje, por causa do frio, eu tô com mais dor, mas vamos levando, né? É quanto mais frio fica, Lauren, a tendência é a gente ficar com mais dor, né? Principalmente em articulações, né? E aí, para ele, realmente esse é o problema. Quanto mais frio, mais... Apesar de que o calor extremo também, né, Thiago? As duas. Os dois extremos. É. Gente, alguma outra pergunta? Eu ia fazer aqui, mas eu vou ter que ver o vídeo para me lembrar como é que faz. E amanhã eu vou trazer para vocês a narração certinha, tá? E no céu a gente vai se conhecer no sentido de... Queridos, muito boa essa pergunta. Antes dessa, tem uma outra ali em cima. Você acha que os crentes de hoje são mais incrédulos do que da época de Jesus? Puxa, essa tu me ferrou. Olha, são poucas perguntas que eu não tenho uma resposta, mas essa tu me ferrou. Bom, primeiro porque eu não tava lá, né? Mas eu não sei, sinceramente, porque a gente vê tem crentes muito fiéis hoje assim como em dia, naquela época. como naquela época, e tem crentes que não são crentes, que são incrédulos, que são lobos em pele de cordeiro, que tem hoje em dia e tinha naquela época. Então, mas eu posso dar uma pesquisada e aí ver o que, se tem algum estudo sobre isso, alguma coisa, tá? Acho que não. Eu creio que... Obrigado, user.
Alciene. Obrigado, Alciene. Mas E no céu a gente vai se conhecer no sentido de reconhecer nossos entes queridos? bom, essa foi a pergunta que eu disse que eu precisava de um pouco mais de tempo para tratar. Então vamos. Qual o nome dela? É o Tramon. Tá, então vamos fazer assim, vou anotar essa pergunta e aí eu vou trazer um vídeo só sobre isso, tá? A live. Mais algum? Bom, eu vou dar meu parecer, tá? Eu acho que sim, mas isso é uma resposta minha. Eu acho que a gente vai se conhecer. Porque... É pra depois isso. Tá, mas tu disse que ia estudar e ia responder depois. O Tramon respondeu pro Sam. Eu creio que eles são mais dissimulados, sim. Usam mais o nome de Cristo para coisas erradas. Sim, pode ser. Tamo também falou, acredito que vai se conhecer na passagem. Pois é, por isso que eu disse que não é tão simples a questão, porque tem passagens que dão a entender isso e uma coisa que eu sempre digo, tu não pode pegar uma passagem e tirar uma doutrina só dela. Tu não pode pegar uma passagem e fazer daquela passagem todas as escrituras. Então, a gente tem que analisar ponto a ponto, passagens por passagem. Então, por isso que eu não queria dar uma resposta agora. Mas eu vou anotar e aí quando eu fizer essa live, a mãe da opinião dela. Desculpa. Tá? Mãe. O Sam respondeu pro Tramo. Porque meu pai sempre diz que na época dele as pessoas oravam mais e eram mais fervorosas. Bom, mas teu pai não é na época de Cristo, com certeza. Eu acredito, porque uma coisa é diferente da outra. Eu acredito que alguns anos para trás as pessoas realmente criam mais em Deus. Hoje existe muito mais ateus, apesar de ter um número maior talvez de crentes, ou que se dizem crentes. É que tem. Mas hoje, antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer que não acreditavam em Deus. Hoje é ao contrário, as pessoas têm vergonha de dizer que acreditam. É que também tem uma coisa, né? Isso é verdade, o que a minha mãe disse, mas também tem uma coisa. A partir de Constantino, quando Constantino fez o cristianismo como a religião estatal, que até então era a religião perseguida, e aí Constantino transforma o cristianismo de uma religião perseguida a uma religião estatal, para não ficar contra o imperador, muitas pessoas que tinham teologias pagãs se infiltraram no cristianismo e aí veio toda essa bagagem
de paganismo para dentro do cristianismo. Então, eu entendo o que a mãe falou, mas porém nós também temos que ver que, que é muito fácil dizer assim, embora é fácil hoje dizer também que é legal ser ateu e tal, mas hoje é muito fácil ficar bem na fita também, às vezes em alguns círculos sociais é muito bom dizer que tu é cristão, porque tu também fica em alguns círculos. É legal tu dizer que tu acredita em Deus. E muitas vezes tu nem acredita, mas, né? Quer ver uma coisa? Tem os dois lados. Na minha sala onde eu trabalho, nós somos 10 pessoas. 5 acreditam em Deus e 5 não acreditam. Porque também tem aquela coisa, né? Falando dos católicos, mas em geral os cristãos de IBGE, tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas nem vão na igreja, nem oram. Mas uma coisa não tem a ver. Ir à igreja e acreditar em Deus é diferente. Não, mas tem a ver sim. Tem a ver porque é o seguinte, uma pessoa que ela não vai na igreja, eu sei, eu vi. Se ela não vai na igreja há algum tempo, daqui a pouco ela vai deixar de ser cristã. Eu não acredito nisso. Eu acho que a semente, depois de plantada, ela sempre vai estar ali. Ela pode até diminuir de tamanho, mas ela vai estar ali. É isso. Porque a palavra de Deus nunca vai em vão. Mas tu sabe de uma coisa? Que a maioria dos ateus que nós temos hoje, isso já é comprovado cientificamente, que os maiores ateus e que a maioria dos ateus Acreditam em ateu, né? Eles dizem que não acreditam em Deus e eu não acredito neles. Mas assim, ó, o Tramon tá pedindo pra mim falar minha opinião. Só que o Thiago pediu, é que na hora trancou a live e vocês não ouviram. Mas o Thiago disse que vai fazer uma live falando sobre e que daí eu vou dar minha opinião na live. Eu não cheguei a dar minha opinião completa. Eu espero que vocês entendam, mas é que como um assunto meio complexo, eu prefiro fazer assim, tá bem? Mas ela vai dar a opinião dela, não se preocupe. Gente, eu tô com 21% de bateria, então nós vamos encerrando. E se você puder nos ajude com os presentes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar um vídeo. Eu vou fazer duas coisas. Concordo contigo, Tramon, completamente. Por isso que eu digo que eu não acredito em ateu. Não, mas... bom, vamos deixar para outra live, mas eu entendo essa visão tua, tá? E da mãe, e também concordo, mas a gente não pode deixar, também não pode, a gente não pode
dizer que não existe, porque existem muitas pessoas que de fato são ateias. E se a gente dizer que a gente não acredita, a gente está diminuindo a falta de diferenças. E isso pode ser um empecilho até para minha forma de fazer a obra. Porque se eu não acredito em Deus, para que eu vou me empenhar em evangelizá-la, né? Então a gente tem que para que as pessoas conheçam mais e não que ela... Bom, enfim. Mas eu quero terminar com um hino. Vamos orar rapidamente. E estou com 20%. Certo? Eu vou fazer uma oração geral, mas amanhã eu oro pelos pedidos, tá? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por mais uma live. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Que o Senhor mantenha o seu cuidado para conosco, que converta o coração daqueles que ainda não te servem e que possam seguir te servir. Abençoe todos aqueles que estão chorando, que estão tristes, que estão sofrendo, e pedimos o teu consolo e abençoe todos. Oramos por aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que possam te conhecer e ser consentidas pelo teu Espírito e convertidas pelo poder de Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Como eu disse, eu farei 2 vídeos. Eu farei um vídeo mesmo falando para vocês votarem como ser essa narração, e farei um vídeo hoje ainda, publicarei aqui no canal e no YouTube, e amanhã na live eu farei de novo, ao vivo, certo? E como vocês preferem a narração, eu vou dar algumas opções. 2 ou 3, então, tá bem? Que Deus abençoe todos, que estamos na paz e na graça, que Deus nos abençoe, até amanhã. Vamos terminar lá. Esse eu vou dizer o nome e o número porque não vai dar tempo, já tá caindo aqui. Amai-vos uns aos outros, 197, o estilo reverente. Certo? Vamos lá. Até amanhã, então. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Este é o novo mandamento. Por isso saberão que sois meus discípulos, se vos amar uns aos outros.